Vamos para a resolução de mais uma questão, né? Vamos lá. Essa questão fala sobre aplicações da eletrólise. Então, todo aquele assunto que envolve os metais de sacrifício, né? A galvanoplastia, que é um exemplo de uma aplicação da eletrólise, né? Lembrando que a eletrólise é diferente de pilhas devido a ser, né, uma reação que acontece de forma não espontânea, ou seja, a TDP ela é menor do que zero, né? Então, muito importante, não é à toa que a gente tem o uso de baterias para favorecer. Nas pilhas, a gente tem a transformação de energia química em energia elétrica, né, que gera eletricidade, e aqui a gente tem uma transformação da energia elétrica em uma transformação química, em uma reação química. Então, são algumas características da eletrólise de base. Essa é mais uma daquelas questões que, se você não tivesse uma base bem fortalecida mesmo, seria difícil você acertar por interpretação, enfim. Igual a questão anterior também, foi uma questão bem semelhante, no sentido de ser conteudista, né? E o SSA cobra bastante disso. Meu nome é Vitória, né? Esqueci de me apresentar. Estou fazendo a resolução dessa explicação, dessa questão, né? Com uma explicação bastante elaborada, né? Não é uma explicação superficial, daquelas que você vai esquecer em uma semana. É uma explicação profunda, então o vídeo vai ficar assim um pouquinho longo. Não faço questão de ser um vídeo rápido, né? Eu quero que você de fato aprenda como que funciona todo o processo para não restar dúvidas, né? Desde já, se essa explicação for te ajudar na resolução da questão, deixa, por gentileza, um comentário aqui embaixo com algum feedback sobre o vídeo. Então, avalia, né? Deixando o seu like, compartilhando com amigos que possuem o mesmo vínculo de interesse com essa parte de vestibulares. Se não possuir também, você pode influenciar, tá tudo bem. Então, vamos lá. Tem playlist completa da resolução do SSA 3 2026 e vai sair também a resolução do SSA 1, SSA 2 2026, tá? Após o término dessa playlist. Vamos lá. Partindo para a questão, diz o seguinte: Joana herdou uma aliança de prata de sua avó e decidiu mandá-la para um processo de revestimento com ouro, a fim de deixá-la com aparência dourada. É o famoso, né, banho de ouro que a gente encontra em joias, muito comum encontrar, e protegê-la da oxidação. Perfeito, Joana. O processo realizado foi a galvanoplastia. Importantíssimo esse processo de eletrólise, tá? No qual uma fina camada de ouro foi depositada sobre a superfície da prata. Com base nessa situação, assinale a alternativa correta que descreve o funcionamento desse processo. Tudo bem, tem as alternativas aqui, de novo, não dá para você responder se você não souber, né, a respeito do processo da galvanoplastia, que é uma aplicação da eletrólise. Então, vamos para um rápido resumo aqui, uma bem sucinta mesmo, bem breve a explicação a respeito da galvanoplastia. A galvanoplastia é uma das aplicações mais famosas da eletrólise, né? Ela parte, então, da eletrólise. E a galvanoplastia, ela tem o objetivo, justamente, de inserir, né, um banho, dar um banho, né? E esse banho é justamente inserir um metal que seja mais nobre que aquele que está ali, né? Por que ela quer inserir o ouro, né? Porque o ouro ele tem uma durabilidade maior, né? Tem também uma questão estética por trás, tem uma questão de resistência, enfim. O ouro chega a ser mais nobre do que a prata, então por isso que o processo de galvanoplastia entra aí também. Outra característica da galvanoplastia, tá? É uma eletrólise que acontece em meio aquoso. Então, é uma eletrólise em meio aquoso, tudo bem? E o objetivo, outros objetivos da galvanoplastia, né, é justamente fazer a proteção, ajudar na durabilidade daquela joia e resistência. Poxa, mas não é só então comprar uma joia de ouro? Se você tiver dinheiro, né?
aí já é com você, já é com seu bolso. Então, a gente tem uma resistência principalmente à umidade, tá? Para evitar questões de oxidação em presença de oxigênio e água. Vamos lá. E aí, dito e feito, a gente só fez um breve resumo sobre a galvanoplastia. Vamos então para a aplicação da galvanoplastia no que diz respeito das cubas eletrolíticas, tá? A galvanoplastia pode acontecer de duas formas, né? A primeira forma é a forma mais famosa e é uma das formas que a questão também tentou encarar, tá? Como é que funciona? A gente vai ter uma cuba eletrolítica normal, né? Mais ou menos assim, a cuba eletrolítica. Dentro dessa cuba eletrolítica, eu vou fazer até maior, que vamos precisar de espaço. A gente vai ter, né, os eletrodos, aqui a gente vai ter um eletrodo de ouro, né? Que vai ser justamente o metal nobre que ela quer inserir, ouro, tudo bem? A gente vai ter outro eletrodo que vai ser o eletrodo que vai ser composto aí pelo anel, né? Então, vai ter aqui um anelzinho. Pronto. Esse anelzinho aqui. Então, esse anel pertence aí à outra parte que vai se ligar. A gente vai ter para ser uma eletrólise, obviamente, vamos precisar de uma bateria. Então, vou colocar aqui DDP, diferença de potencial, que vai estar ligado aqui a esse anel. O que vai acontecer a partir daqui? O que vai acontecer é que esse ouro vai liberar, né? Vai ter a liberação de seus íons pelo processo não espontâneo de eletrólise e tudo mais. A liberação de seus íons aqui na solução, tudo bem? Lembrando que a DDP aqui fornece, então, um fluxo de elétrons, né? Então, a gente vai ter um fluxo aqui constante de elétrons passando para cá. E é justamente que vai permitir também essa deposição, então, do ouro, do eletrodo, aqui no nosso anel de prata, tudo bem? E a gente vai ter também, não podemos esquecer, uma solução, né? Uma solução de ouro. E essa solução de ouro, ela não vai ser, né? Não que seja importante para resolver essa questão, mas é importante lembrar, essa solução de ouro, ela não vai ser tão grande assim no nível de concentração. Então, a gente não vai ter uma concentração, tá? E como assim, Vivi? Quando eu me refiro a um nível de concentração de ouro, eu me refiro aqui na cuba eletrolítica espalhado, né? Uma solução em que contém água e ouro, né? Não vamos ter uma concentração tão grande de solução de ouro dispersa ali na cuba eletrolítica. Por quê? Porque a deposição ela vai acontecer, né? Principalmente aqui pelo eletrodo de ouro. Então, não vou precisar de uma deposição extra, porque esse eletrodo de ouro, já vai estar fazendo a função de fazer a deposição na nossa joia, né? Na nossa prata. Então, vai acontecer dessa forma, tudo bem? O ouro, ele vai ser depositado e vai ser proveniente do famoso eletrodo de ouro, tudo bem? Então, a gente vai acontecer aqui a deposição de ouro pelo eletrodo. Certo. E aí, o que acontece? O que acontece é que a gente pode ainda, né? Ainda nesse assunto, é isso. O que pode acontecer agora é um embasamento a respeito desses eletrodos. Como assim? Em pilhas, né, a gente estuda uma outra estrutura, só que como está se tratando de eletrólise, a gente vai ter o cátodo e a gente vai ter o ânodo. Isso não vai mudar nem pilhas em eletrólise, tá? O quê? No cátodo, só lembrar um macetezinho, letra maiúscula, é o C, acontece a redução. O R também é maiúsculo, então é bom de lembrar, né? Vai acontecer a redução. E no ânodo vai acontecer, aqui ó, letra A letra maiúscula não. Aqui a gente vai ter uma consoante, tá? Eu acabei falando errado. Perdão, aqui a gente vai ter uma consoante, tá? E aqui, na redução, também começa com uma consoante. Então, dá para lembrar cátodo, redução.
Já o contrário acontece aqui, a gente tem uma vogal, né? O A, então outra vogal seria aí a oxidação. Para aí, então, dá para ser um macete para você lembrar, né? Caso você esqueça aí quem é que reduz e quem é que oxida. Lembrando, o cátodo sempre, então, vai pertencer aqui ao objeto pelo qual eu quero depositar, né, esse metal nobre. Então, aqui eu quero depositar no anel. Então, o cátodo vai ser o meu anel, tá? Como eletrólise, o cátodo vai ser representado pelo polo negativo. E logo, o próprio eletrodo de ouro vai ser o nosso ânodo, que vai ser representado pelo polo positivo, tudo bem? A passagem e o fluxo de elétrons, então, vai do ânodo, que é o polo positivo, até o cátodo, que é o polo negativo. Então, é isso, tá? Fosse fazer as semi-reações, Vivi, se você já sabe essa parte, pode pular, tá? E ir só pro momento em que eu julgo as alternativas como verdadeiras e erradas. Mas aqui é só uma revisão, tá? Se fosse fazer as semi-reações desse produto de eletrólise, a gente teria o quê? A gente teria o ouro, né? Aqui o íon de ouro, que ia receber aqui os 3 elétrons. E aqui a gente classifica como uma redução, ele vai estar recebendo esses 3 elétrons, então ele vai reduzir e logo vai se transformar aqui no ouro metálico, tudo bem? Então, lembrando, como eu disse que é uma semi-reação de redução, então aqui vai acontecer no cátodo, porque é uma redução. E a gente tem o polo como negativo no cátodo, tudo bem? E aqui a semi-reação do inverso, né, que seria aí a oxidação, é só o outro, né, inverte, essa semi-reação vai se inverter para, então, oxidar. Como assim, Vivi? Olha só, a gente vai ter o ouro metálico, né, que ele vai estar doando. Oxidação significa doar. Eu vou estar doando os meus elétrons. Se eu vou estar doando os meus elétrons, portanto, eu vou ter aqui, né, a doação desses 3 elétrons. E aqui eu vou ter o ânodo, né? O ânodo, onde acontece, portanto, o processo de oxidação. Esse é o primeiro processo e é o essencial, tá? A gente teria outro processo de realizar a eletrólise? Teríamos sim. Outro processo de realização da eletrólise seria por eletrodo inerte de platina, né? No qual a gente também teria uma cuba eletrolítica, também teria, né, uma DDP, que seria uma pilha, né? Vou deixar aqui. Não vou me aprofundar tanto, só vou fazer uma explicação razoável por cima. Aqui a gente teria um eletrodo não mais de ouro, mas a gente teria um eletrodo que seria de prata, tá? Esse eletrodo de prata ficaria aqui e, ao contrário, a gente vai ter do outro lado a nossa joia, no qual a gente quer fazer a deposição, né? Essa joia aqui, de qualquer material que seja, iria fazer uma deposição do... Aqui é a passagem de elétrons, né? Normal. A gente teria uma deposição não mais do eletrodo de ouro para a joia. Agora a gente teria uma deposição através da solução de ouro, que está dispersa ali em água na cuba eletrolítica. Tudo bem? E olha só, lembra que eu disse anteriormente que então, na forma de fazer com o eletrodo de ouro, a gente não teria uma solução de ouro tão grande e dispersa aqui na cuba eletrolítica? Então, justamente porque a gente utilizava o próprio eletrodo para fazer a deposição do ouro aqui na joia. Já aqui, no eletrodo inerte de platina, a gente não vai ter o ouro para fazer essa deposição. Então, é por isso que a gente vai ter espalhado, disperso aqui, então, uma solução de ouro, tá? Então, a gente vai ter essa solução de ouro, mas aí concentrada. E essa concentração, então, ela vai ser bem maior mesmo em comparação com a outra, né?
porque vai ser justamente essa concentração que vai fazer a deposição no tipo de galvanoplastia por eletrodo inerte de platina. Tudo bem? Vivi, vai mudar alguma coisa no cátodo, no ânodo? Não, o cátodo sempre, galera, sempre vai ser o objeto que eu quero ali fazer o revestimento, né? Fazer a deposição. O cátodo sempre vai ser a joia, sempre vai ser qualquer outro tipo ali de metal menos nobre que eu queira ali fazer o processo, tudo bem? Então, portanto, aqui a gente sabe que vai ser o contrário, né? E outra característica importante é que, de forma geral, né, a galvanoplastia é um processo muito importante. Mas a gente pode ter outros efeitos adversos da galvanoplastia, né? Isso pode ser cobrado em Enem, isso pode ser cobrado em vestibular, em outros vestibulares, né, mais específicos, que a gente vai ter uma contaminação da água, né? Lembrando que ela é sempre feita, uma das características é que ela é sempre feita em meio aquoso, e por esse meio ser aquoso, a gente tem, por exemplo, a contaminação de lençóis freáticos, pode acontecer, tudo bem? E isso é um processo feito sempre em que a gente vai ter um metal com um potencial mais alto de oxidação, né, uma capacidade maior de oxidar, e aí a gente utiliza, né, como uma forma de proteção, o metal da estrutura de corrosão, para diminuir o processo de desgaste, tudo bem? Alternativas, né, finalmente, vou até dar uma cortada no vídeo para poder separar, tudo bem? Estamos de volta e vamos chegar às alternativas. A letra A diz o seguinte: a aliança foi ligada ao polo positivo da fonte de corrente elétrica, o ânodo, e o eletrodo de ouro ao polo negativo, o cátodo, imersos em solução de nitrato de prata. O que está errado aqui? Ele inverteu os polos. Olha só, eu disse que a deposição, onde acontece a deposição, ou seja, a minha joia, o lugar onde vai ficar a minha joia, sempre vai ser o cátodo, tá? Então, ele fala aqui que o eletrodo de ouro é o cátodo e não a joia. Ele inverte, percebe? E ele diz para mim que a aliança foi colocada no ânodo. Olha só, vamos voltar? Voltamos para cá. Olha só. Cátodo sempre fica a aliança, né? E ali o eletrodo de ouro fica no ânodo. Então, ele errou, ele inverteu, né? Então, a gente pode julgar como uma alternativa falsa. Letra B. A letra B diz o seguinte pra gente. B. O ouro foi derretido e misturado à prata da aliança para formar uma liga metálica homogênea, conferindo a aparência dourada. Gente, não acontece. Em algum momento eu derreti algo? Não acontece derretimento de nada, né? Nem mistura os metais como liga metálica, não. O processo de galvanoplastia é um processo que envolve eletrólise, é a transformação de uma energia elétrica em uma energia química, tá? Não utiliza isso de jeito nenhum. Então, já pode cortar também essas duas alternativas aqui tranquilamente. Letra C de casa diz o seguinte: olha, a aliança foi ligada ao polo negativo da fonte de corrente elétrica. Lembra que o polo negativo na eletrólise sempre vai ser o cátodo, e o cátodo sempre vai ser onde eu vou querer depositar o material, e que é a aliança. Então, tá correto, correto, correto. Vamos ver se o restante da alternativa também bate. E uma barra de ouro foi ligada ao polo positivo ânodo, imersos em solução contendo íons de ouro. Perfeito. É os próprios íons de ouro que vai fazer e facilitar o processo de deposição, não é isso? Então, perfeito. A letra D diz o seguinte, galera. A galvanoplastia ocorre de forma espontânea. Gente, eletrólise. Eletrólise não acontece de forma espontânea. A eletrólise é um processo que acontece de forma não espontânea. Como assim de forma não espontânea? De forma não espontânea porque a DDP ela vai ter que ser menor que zero para funcionar, tudo bem? Se eu for falar de um processo espontâneo, eu teria que me referir a pilhas, tudo bem? E não eletrólise. Então, tá errado aqui também. Aí, ó, olha só a alternativa D, a pirraça que ele usou. A aliança foi submetida a um tratamento térmico em forno para que o ouro evaporado se depositasse em sua superfície. O melhor detalhe que você tem de se ligar em questões vestibulares é que normalmente ele vai repetir a ideia de alternativas. Então, por exemplo, se fosse aqui o processo de tratamento térmico, e se eu tivesse que usar um tratamento térmico, logo a alternativa D também estaria certo.
E isso não pode acontecer, já que uma alternativa de múltiplas escolhas só tem uma alternativa certa. Então, por sua vez, né, se eu tivesse que escolher a E, perdão, eu teria que escolher a alternativa B, porque a B também falou em derretimento, também usou um tratamento térmico. Então, não, né? Vamos usar um pouquinho, às vezes, as nossas estratégias para eliminar algumas alternativas, tá? Então, fica aí a letra C. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, inclusive, algum feedback de algum comentário específico sobre alguma parte que você ficou em dúvida, então que você não gostou, deixa aqui embaixo nos comentários. Se eu conseguir te ajudar também, foi um prazer te ajudar nessa trajetória de conhecimento, tudo bem? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.